Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, gravando aqui da minha casa, hoje dia 28 de julho de 2018, e o nosso tema hoje é a criação dos espíritos. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/voz espiritualista. Muito bem, esse tema foi uma sugestão do Leandro, lá no nosso grupo de WhatsApp, e é um tema interessante que, de fato, nós ainda não conversamos aqui no canal. Esse é um tema que faz parte de uma coleção de assuntos que eu, particularmente, costumo chamar de assuntos transcendentes. Isto é, assuntos que transcendem a capacidade humana de entendimento e, por isso, o que nós podemos falar sobre eles são apenas alguns apontamentos, alguns direcionamentos, nada muito profundo, ok? Muito bem. Em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na pergunta 80, os espíritos deixam claro que Deus nunca cessou de criar. Então, seja como for que ele o faça, ele continua fazendo. Talvez, especulo, talvez seja isso que explique o universo em expansão, que a ciência tanto fala, né? Porque a criação não foi um ato, não foi um momento. A criação é todo um processo que contempla todo o tempo que nós conhecemos no universo. Então a criação não se encerrou. Deus continua criando novos mundos, novos seres, novos espíritos. Aliás, quando eu comecei a estudar sobre espiritualidade em 2001, muitas pessoas argumentavam contra a reencarnação, por exemplo, dizendo assim: se em 1900 tinha tantos bilhões de pessoas na Terra e em 2000 tinha tantos bilhões a mais, de onde vieram esses espíritos? Ora, primeiro que Deus nunca parou de criar. Segundo, porque o intercâmbio de espíritos entre mundos é comum. E terceiro, que a população espiritual da Terra sempre foi muito superior ao número de encarnados. Então, essas três explicações resolvem essa questão, cuja dificuldade de entendimento só existe naquele que contempla apenas a vida na Terra, né? Bom, então os espíritos vão dizer que Deus nunca parou de criar e que a todo momento novos espíritos são criados. Mas como ele o faz é um completo e absoluto mistério para o nosso entendimento. Chegará um dia, porém, quando tivermos evolução espiritual suficiente para compreendermos, então nós vamos entender. Quanto mais o espírito evolui, quanto mais ele progride, mais ele compreende a própria criação. Bom, em seguida os espíritos vão dizer uma coisa que é muito importante a todos nós, que é o seguinte: nós somos imortais. Eles até fazem uma distinção entre Deus e os espíritos no seguinte: Deus é eterno, ele não teve começo e não terá fim. Já os espíritos são imortais, eles tiveram um princípio, mas eles não terão um fim. Então, a partir do momento em que Deus cria uma alma, essa alma jamais deixará de existir. Nem que passe milhões, nem que passe bilhões de anos, nós não deixaremos de existir. Por isso o espírito é imortal. Ainda bem, né? Isso significa que todas as nossas lutas, o nosso esforço em evoluir espiritualmente será sempre recompensado, porque jamais deixaremos de existir. E isso, pelo menos, não sei quanto a vocês, mas para mim me dá muita paz e alegria, né? Saber que eu não vou simplesmente sumir em algum momento, mas que continuarei existindo. Agora, os espíritos nos dão uma noção de criação, da evolução espiritual, que inclusive eu já gravei aqui no canal, que derruba todas as fronteiras, os preconceitos que nós possamos estabelecer em relação uns com os outros.
Porque eles vão dizer o seguinte: quando Deus cria um espírito, ele não cria um espírito já na condição de humanidade. Então, aquela história de Adão e Eva, aquilo é mito, esquece aquilo. Deus não fez o homem pronto e muito menos fez a mulher depois. O que Deus cria é o que muitos espíritos vão chamar de princípio espiritual. Esse princípio espiritual, essa chama, essa alma, essa centelha divina, é criada simples e ignorante. O que isto quer dizer? Sem conhecimento e sem virtude, como uma folha em branco, mas com aptidão para adquirir toda a inteligência, como também aptidão para desenvolver todas as suas virtudes. Só que as primeiras encarnações dessa centelha, dessa alma, desse princípio espiritual, não se verifica na humanidade, se verifica nos reinos básicos da natureza. Então, quando essa alma começa o processo de reencarnação, ela vai reencarnar como bactéria, como vírus. E a partir dali, inicia uma longa jornada que deve levar milhões, talvez bilhões de anos, onde gradativamente ela vai galgando os reinos da natureza. Então, em algum momento, aquele princípio espiritual reencarnará como uma planta, como uma árvore, depois como um animal e depois de muito tempo como ser humano. Então, todos vocês que estão ouvindo essa reflexão e que são da mesma espécie que eu, compõem a humanidade na Terra, esta não é a primeira encarnação de vocês aqui na Terra. Todos nós temos um passado que se perde na poeira do tempo, onde então iniciamos essa jornada evolutiva a partir do momento em que Deus nos criou. Então nós somos irmãos de todas as formas vivas, mesmo aquelas que nos assustam, que nos amedrontam, aquelas que não gostamos, nós somos irmãos. Aquela barata, aquele pernilongo, aquele borrachudo que parece que tem dente de tubarão, neles existe uma alma que está cumprindo o seu papel evolutivo, atuando na natureza, e que um dia, no correr dos bilhões e bilhões e bilhões de anos, chegará à condição da humanidade, assim como nós, seres humanos, um dia chegaremos à angelitude. Então, olha como a criação é perfeita, como as leis divinas são maravilhosas, como tudo isso nos fascina e nos encanta, né? Agora, para encerrar, eu vou dizer aqui uma informação que me foi dita pelo velho. Eu nunca vi isso em livro algum, talvez haja, talvez não. Mas certa feita, o velho me disse que os espíritos são criados em grupo. Eles não são criados um a um. Então, Deus, quando cria, é um processo onde vários espíritos surgem. E esses espíritos, por todo sempre, por toda a eternidade, estarão mais ou menos vinculados uns aos outros. A literatura mediúnica explora muito a questão das vidas passadas como ligações que surgem, muitas vezes de forma circunstancial, e que vão se fortalecendo ao longo dos séculos. Essa opinião do velho vai mais longe. Ela vai dizer que desde o princípio, quando esse grupo de espíritos é criado, quando eles saem juntos das mãos do Criador, por assim dizer, eles possuem uma ligação que não desaparecerá jamais. E quando a gente, então, escuta uma coisa dessa natureza, a gente começa a compreender, por exemplo, aqueles romances históricos do espírito de Emmanuel, através de Chico Xavier, onde fica bastante claro que aqueles personagens são eles, aqueles grupos de espíritos que estão reencarnando juntos desde muito antes do Cristo, vivendo, aprendendo, sofrendo, evoluindo, tropeçando. Então olha que conceito interessante, não é? Então fica aí para as nossas reflexões. Ainda há muito que ser estudado sobre esse assunto. É de fato um dos grandes mistérios do universo, mas um dia nós vamos compreendê-lo.
Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.